Think Tech está no ar, meu nome é Cássio Politi e aqui com a Algartec a gente hoje vai falar de tecnologia, processos, pessoas e como de praxe, quando o assunto é tecnologia, eu tenho comigo aqui a Estela, a nossa especialista virtual em negócios aqui da Algartec. Estela, muito bom ter você aqui e olha, vamos falar de uma indústria muito importante que é a petroquímica. Ou eu estou enganado, essa indústria não é tão importante quanto parece, hein? É importante sim. Em âmbito global, a indústria petroquímica tem faturamento acima da casa de US$ 1 trilhão. E no Brasil passa de US$ 100 bilhões anuais segundo dados do BNDES de 2020. E para o nosso bate-papo de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o Guilherme Baeta, que é CDO, Chief Digital Officer da Braskem, que acho que dispensa apresentação, né? Basta dizer que é a maior indústria petroquímica das Américas, né? Baeta, grande prazer em ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Obrigado, Cássio. É um prazer estar aqui com vocês também para a gente ter um bate-papo aí descontraído, falando de um tema que interessa a todos aqui, né? É isso aí, muito bom. É um papo sempre focado em inovação, em tecnologia. E do lado de cá, junto comigo pela Algartec, eu tenho o prazer de receber o Alessandro Macedo. Macedo, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Prazer é nosso, obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição aí para poder contribuir, colaborar e fazer esse bate-bola aí junto com o Baeta. É isso aí, vamos lá então. Bom, a gente adora falar, né, de tecnologia como meio, né, e não apenas como fim, né? E em termos de colaboração, né, entre tecnologia e mercado e a própria Braskem, como é que a transformação digital está ajudando vocês em Baeta? Está até, em certa medida, né, redefinindo a operação e a estratégia, né, de grandes instituições, grandes corporações, como é o caso da própria Braskem. Cássio, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que um ponto interessante da gente começar essa resposta é falar um pouco do que significa, né, essa transformação que está acontecendo em todas as indústrias, né? A era digital, como a gente tem visto, né, o boom das Big Techs e como que isso tem representado uma transformação relevante dentro do mercado hoje, tem redirecionado, inclusive, estratégias corporativas inteiras, né? O setor petroquímico é um setor que ele é uma indústria de base, né, que tem um nível de regulação e uma estruturação muito mais complexa para fazer transformações, às vezes mais rápidas, né, num contexto de mercado, igual empresa de tecnologia. Talvez o Macedo traga aí, né, que na Algartec, às vezes tem um ambiente bem mais propício para isso, só que o que é bacana na nossa indústria é que a transformação digital ela tem redefinido, né, tanto as operações quanto a estratégia corporativa, integrando as tecnologias avançadas para trazer mais eficiência, adaptabilidade, inovação nos nossos processos, né? Quando eu falo dessa redefinição, a gente sempre toca os elementos que são básicos de transformação, né? Qualquer que seja ela. Então, pessoas, processos e tecnologia, elas têm que, de alguma maneira, estar ali convergentes dentro dessa mudança, porque a gente está falando em mudar a forma de trabalho, em mudar os processos e trazer elementos que, de fato, vão gerar valor ali para aquela empresa, para as pessoas, né? E quem está envolvido nessa transformação. Então, quando a gente pensa de forma mais estratégica, a gente também tem, no que tange a pessoas, né, um trabalho importante de gestão de mudança e capacitação. Para otimizar os processos operacionais, a gente usa muito de automação, coleta de dados, estruturação, e a gente garante uma tomada de decisão ágil, né, e mais informada, baseada nesses dados que a gente tem estruturado. E aí, quando a gente fala da transformação em si, a gente acaba desenvolvendo uma série de aplicações, que a gente pode falar mais para frente aqui nesse bate-papo, que realmente tem mudado a forma com que a gente opera etapas importantes do nosso processo, não só produtivo, mas de tomada de decisão e assim por diante. E aí eu fico pensando, né, no momento em que isso está acontecendo, né, Baeta, porque
você está falando, poxa, a tecnologia acaba que é o viabilizador, né? O americano adora, né, usar a palavra enabler, né? Que é tipo, que é isso, é né, o habilitador das coisas. Então é aquilo, pessoas, legal, como um pilar, né? No fundo, empresas são muito sobre pessoas, né? Aí você fala processos, tá? Os processos vão sendo melhorados, otimizados, tal, e quem viabiliza isso é a tecnologia. Só que a gente está falando de tecnologia, né? Aqui em 2024, no momento em que a gente tem um recém-nascido aí, que é a inteligência artificial generativa. A inteligência artificial nas nossas mãos, né? Porque, óbvio, a inteligência artificial está aí desde os anos 50. O primeiro experimento de tecnologia de AI foi lá na década de 50, mas ela realmente chegou para a gente agora, né? Como é que isso está impactando para vocês aí em Baeta? Tanto em termos de processos, como você falou, como automação, né, que imagino que seja algo muito presente, e até de tomada de decisão que ainda passa pelo ser humano. Excelente ponto esse, Cássio, porque aqui eu vou aproveitar essa oportunidade para trazer alguns exemplos, né, para os nossos ouvintes conseguirem entender o que a gente está fazendo aqui. E um olhar que é super bacana, que conecta esses três pontos, é o quanto que essas vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas tecnologia numa indústria petroquímica, né, não é tão óbvio e tal. Desde que a gente criou o Centro Digital na Braskem, a gente tem atuado desde a ideia, né, pensando de tudo que tem de oportunidade, de montar um pipeline de inovação e atuar diretamente nisso, até a entrega final, né, com esse fluxo de inovação sendo retroalimentado continuamente, né? Então, o time aqui, quando se engaja, faz parte desse processo de inovação, eles têm percebido o quanto que é interessante participar desse processo de maneira completa, né? Desde que se teve a ideia até chegar naquele produto final e continuar desenvolvendo produto. Então, esse é uma das vantagens, né, que quando você não está em uma empresa de tecnologia, que você pega só um pedacinho de cada produto e se especializa muito, né, naquelas competências, aqui a gente tem a possibilidade de ir navegando nesse todo. E para isso eu queria dar alguns exemplos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a Braskem é uma das maiores compradoras de nafta do mundo hoje, né? Quando a gente considera a principal matéria-prima da companhia, a gente tinha um desafio muito grande de conseguir conectar áreas diferentes para prospecção e para aquisição de novos insumos, né, de novas matérias-primas em diversas regiões. Então, a gente tinha um problema que era conectar a área de processos da empresa, que ia receber aquela matéria-prima, o time que comprava essa matéria-prima, né, e um time que tinha que acompanhar ali uma série de requisitos dentro dessa movimentação de carga, né, logística e tudo mais. E aí, essas áreas, elas trabalhavam mais isoladas. A gente criou um produto digital que integrou essas três áreas, mais que três, né, mas só para dar como exemplo aqui, e fez redesenhou esse processo inteiro, que a gente chama de Intelligent Feedstock Flow, que é um processo inteligente de compra de matérias-primas, que vai desde a necessidade da aquisição dessa matéria até essa matéria-prima está lá na nossa planta rodando e gerando o nosso produto acabado, né? Então, esse redesenho inteiro contou muito com inteligência artificial, né? De vários elementos de otimização e que a gente precisava fazer clusterização, classificação e indicação. E isso fez com que esses profissionais, de fato, se envolvessem e percebessem o benefício dessa tecnologia no dia a dia deles, tanto para a automatização das tarefas, como para gerar insights e tomar uma decisão de maneira mais ágil dentro da companhia, né? A gente tem diversos outros casos aqui, eu acho que é Dá interessante a alguns gente ir outros exemplos expressando. para a gente aí, Baeta, de como a inteligência artificial pode transformar a produtividade, o ganho de escala efetivamente da indústria petroquímica. Conta um pouquinho para a gente Maravilha, dessa Macedo. experiência. Esse é um ótimo ponto. A gente tem um dos produtos que a gente roda aqui, que ele é essencialmente a inteligência artificial, vamos dizer assim, raiz, né? Que a gente realmente precisa aplicar o máximo que a gente tem conhecido dos diversos modelos de inteligência artificial para a gente conseguir otimizar o nosso processo produtivo. Então, na Braskem, a gente tem um processo que
primeira geração da petroquímica, né? E a segunda geração, a geração é quando a gente faz de fato o plástico, né, os pelletzinhos plásticos para levar para a indústria de transformação e aí gerar o produto acabado. E aí, quando a gente está fazendo essa produção, a gente tem um período de transição, que ele era um período, tanto a transição quanto o período de estabilidade de produção, ele muitas vezes tinha oscilações e a gente precisava não só encurtar essa transição para ter menos produto, que a gente chama de off-spec, né, fora de especificação, como garantir que a gente atenda melhor os nossos clientes dentro da lógica, né, de ter um produto com padrão mais estabelecido. Você falou então que vocês estão utilizando já não só a modelagem de dados, mas também a predição de dados. São informações importantes, né, para o nosso público aqui, onde a gente efetivamente vê aqui um processo evolutivo da inteligência artificial, que através aqui de um data driven, de dados históricos, você define o seu padrão e já consegue antecipar a qualidade que você está esperando. É isso que efetivamente vocês já estão praticando. Estou correto? Exato, isso. E aí em várias aplicações, né? Assim, a otimização é um termo muito usado aqui. A gente tem aplicado esses modelos que são preditivos, né? E isso tem ajudado muito nessas tomadas de decisão que a gente não tinha muita clareza no impacto que teria e no efeito que teria de acordo com algumas decisões que a gente vinha tomando, né? Então, é um modelo realmente evolutivo e à medida que a gente vai melhorando esses modelos, né, a gente vai percebendo claramente qual o benefício, qual o ganho para a companhia e para as pessoas que estão diretamente envolvidas naqueles processos, né? E onde você vê o futuro dentro da indústria petroquímica, com a utilização, obviamente, de inteligência artificial? Consegue sonhar sim onde de repente dá para chegar ou céu é o limite? A tecnologia é bem interessante, né? Porque ela nos instiga e nos provoca continuamente, né? O Cássio trouxe a questão da IA generativa, acabei não falando aqui nos meus exemplos, mas a gente tem testado aplicações que são muito ricas e complementares aos modelos de IA, né? Os modelos de machine learning e deep learning que a gente tinha, que não eram os de IA generativos, os LLMs. Mas isso tem nos desafiado continuamente, né? Porque agora a gente já está vendo novos modelos aplicando IA generativa e, de fato, trazendo alguns benefícios que antes a gente tinha uma dificuldade muito grande, tinha um esforço muito grande para trazer poucos insights. Então, eu acho que a IA generativa acaba destravando alguns desses elementos. E para a petroquímica, a gente olha muito, de fato, o que é o core da companhia, como que a tecnologia consegue atuar, né? A gente fala muito de indústria 4.0, indústria 5.0, como que a gente consegue se posicionar nesse novo ambiente, nesse novo mercado. Mas para a nossa indústria é uma composição de elementos, né? Não só de tecnologia, quando a gente fala em desenvolvimento de software e de aplicações que estão muito relacionadas à inteligência artificial, mas é uma combinação também com o que a gente chama de IIoT, né, que é a internet das coisas aplicadas para a área industrial, sensorização e outros elementos que para a gente mudam o jogo dentro desse segmento, né? Então a gente tem atuado de uma maneira combinada, com um modelo claro de priorização e atuação junto com o time industrial, para garantir que a gente tenha essa evolução contínua, né, desses modelos. Agora, quais são os obstáculos, né? Porque a gente tende a pensar que sempre a dificuldade é nossa, né? Pô, eu não consigo implantar aqui e tal, e tô vendo a Braskem fazer isso com excelência. Mas eu imagino que vocês também tenham certos desafios, obstáculos, né, para navegar bem, né, com a inovação, com a tecnologia. Quais seriam os grandes desafios e obstáculos que vocês enfrentam e têm que vencer no dia a dia? Um dos maiores desafios que a gente tem é a integração de sistemas legados com novas tecnologias, né? Eu acho que isso é uma dor das que não são as nativas digitais, né? Quem não tem esse desafio em relação a várias incorporações e aquisições que aconteceram durante o tempo, para a Braskem
esse investimento, né, significativo em infraestrutura, né, garantir que essas novas soluções se integrem de uma maneira eficiente com esses sistemas anteriores, realmente ele é relevante, né? A gente tem que saber operar, a gente tem que saber inovar, mas garantindo que a nossa operação do dia a dia ela não seja impactada. Então, esse processo de transição, ele de fato é um desafio que a gente tem que ter uma atenção específica para garantir que as coisas não parem, né? A gente não impacte a operação como ela é. É um trabalho finito esse, Baeta, assim, do tipo, ó, vai chegar um dia em que esse trabalho está concluído, a gente não precisa mais se preocupar com a integração, ou a estrutura, o monstro é tão grande que, putz, é uma coisa que você não vê ali uma possibilidade de, sei lá, por anos ou décadas concluir. Assim, a tecnologia tem evoluído tão rápido que eu não posso dizer que é um trabalho infinito, porque eu realmente creio, gostaria de crer que esse trabalho é finito, né? E que a gente consiga fazer essa migração, essa movimentação de todos os processos da companhia o mais rápido possível para um ambiente único, para um ambiente integrado, com dados qualificados, né? E que a gente possa usufruir das melhores tomadas de decisão e dos melhores processos num tempo mais curto possível. Mas, de fato, tem desafios muito relevantes, né? Eu acho que diversas indústrias e profissionais dessas indústrias que estão nos escutando agora vão ter essa dor, então não dá para deixar isso de lado, né? Um outro ponto que eu queria trazer, que eu comentei rapidamente, é a qualidade dos dados, né? Então não adianta eu querer alimentar essas tecnologias com dados que não estejam bem estruturados, qualificados e que a gente não consiga fazer essa integração dentro dos processos da companhia de maneira qualificada. Então, esse é um dos elementos que essa governança de dados para a gente tem sido muito relevante, né? É crucial para tomar decisão robusta e bem embasada que esses dados eles estejam coerentes, né? E aí não tem como eu não voltar a reforçar essa capacitação das pessoas, né? O analista de dados de 5 anos atrás é bem diferente do analista de dados que está chegando no mercado hoje, e a gente acredita muito nesse processo evolutivo nas diversas camadas, né? O expertise que um profissional tem hoje do negócio que ele toca, né, da área que ele toca, é muito rico para a gente, né, versus os novos potenciais que estão chegando, que têm conhecimentos e uma adoção tecnológica muito maior. Então, como que a gente tem essa capacitação de maneira combinada, conjunta, e que instigue todo esse time a mover junto, né, mover mais rápido pela composição de conhecimentos que tem hoje na companhia. Baeta, nessa linha da qualidade dos dados, a governança sobre os dados, a curadoria sobre os dados, né? Hoje na Braskem, vocês já estão no nível de maturidade de ter uma equipe dedicada para poder fazer essa qualificação dos dados, porque a gente sabe que as indústrias têm esse processo de adaptabilidade, é um processo evolutivo. Algumas indústrias já têm um nível de maturidade, outras ainda estão começando a fazer esse processo agora, mas a qualidade do dado, como você comentou, vai definir a qualidade do seu processo, vai definir a assertividade da inteligência artificial e, obviamente, vai resultar em melhores números, né, principalmente financeiros. No fim do dia, todo mundo aqui está falando do financeiro. Como é que é a maturidade hoje de vocês? Como é que vocês estão nesse momento aí? Que o mundo está passando por uma transição e está começando a fazer essa tratativa de dados? A realidade de vocês hoje. É interessante essa pergunta, Macedo, porque pelo tamanho da Braskem, as diversas áreas que a gente tem em diversas regiões, né? A Braskem tem mais de 40 plantas espalhadas no mundo todo. A gente tem diversos públicos, diversos colaboradores e integrantes em diversas regiões, né? Então, isso traz um desafio adicional. Então, eu posso te dizer que a gente tem uma maturidade intermediária de dados, né? A gente tem padrões estabelecidos, tem um time dedicado. Esse time não está na minha estrutura, tá na estrutura de IT aqui dentro da Braskem, mas tem sido tocado com uma qualidade muito grande, né? E a gente tem tido uma interação muito forte entre as nossas áreas, né, para fazer esse modelo e ganhando maturidade e evoluindo continuamente na empresa. Então, a gente já vem um trabalho consistente nos últimos anos
para redefinição de arquitetura empresarial, para qualificação e clusterização de dados, seleção de dados nos diversos catálogos e com responsáveis tanto de tecnologia quanto de negócio, para a gente conseguir implementar a nossa estratégia de transformação digital. Então, essa é uma camada realmente chave, que a gente parte dali para ter uma transformação digital coerente, né, e sustentada no tempo, garantindo que a gente tenha aí a robustez nas aplicações que a gente espera, né? Então, a gente tem atuado. Eu dei aqui alguns exemplos que são desde a compra de matéria-prima, a produção, mas tem atuado também na relação com os nossos clientes, né? Já tem sido reconhecida com isso, em No logística, social né? também, né, Tem, Baeta? Tem o Bitec, tem né? atuado também, exato. Esse é um ponto interessante. Talvez, se a gente falar um pouquinho até das pessoas, vou me permitir aqui Por favor. trazer Pessoas é esse fundamental exemplo, em tudo isso. porque quando a gente fala de tecnologia e quando eu assumi essa área, eu comecei a ver que o público e o time, ele era muito direcionado, né? A gente conhecia muitas pessoas do mercado, a gente conhece muitos talentos aí que estão atuando nessas frentes, mas na Braskem a gente tem reforçado muito essa questão de diversidade e quanto que a gente pode também gerar um impacto positivo dentro do ambiente que a gente atua. E com isso a gente começou a fazer alguns movimentos, principalmente em tecnologia, para sair um pouco de alguns vieses que a gente tem, né? E com isso, no ano passado, a gente fez uma iniciativa que eu fui um dos patrocinadores dessa iniciativa, eu achei ela bem relevante, não só para tocar uma parte da população, né, que a gente tem efetivamente relevância e pode fazer parte, né? Mas também que abre novos caminhos de discussão, de contribuição, de colaboração. Então, no ano passado, a gente abriu uma turma para capacitar, foram quase 30 pessoas de mercado, né, em ciência de dados, né, que a gente tem visto que é um dos grandes desafios hoje para a gente evoluir em transformação digital. Uma parceria que a gente fez com a ADA, que é uma grande parceira nossa. E aí, nessa turma, a gente separou uma turma 100% de pessoas negras, né, pretos ou pardos, sendo que desse público, 50% tinham que ser necessariamente mulheres. E a gente viu, assim, um interesse, um engajamento, né? A turma chegou até o final com notas excelentes, né? Para suportar e favorecer a transição de carreira ou, né, entrar num primeiro emprego nessa linha, e foi muito bem sucedido. Então, acho que esse é um programa que eu me orgulho, mas é ainda um pequeno prazo, né, para a gente conseguir seguir com mudanças ainda mais fortes dentro desse ramo, né? Puxa, muito legal, né? Legal ver que isso também está suportado por dados, né, Baeta? Me dá uma sensação de que vocês estão com ações muito integradas, sabe? Muito associadas a né, uma mentalidade única, né, de envolvimento com tecnologia. Isso inspira muito, é muito importante empresas do tamanho e da importância da Braskem fazerem isso, porque elas, intencionalmente ou não, acabam dando o tom para um mercado e o tom para várias outras empresas, né? Então, muito legal ouvir que seja assim. Não me surpreende que seja, porque uma empresa que está na indústria de vocês, ela é naturalmente pautada por tecnologia, mas é muito legal quando a tecnologia permeia aquilo que não é o core dela, né? Aquilo que né, que são as ramificações do que ela faz. Então quero te agradecer muito, Baeta, por bater esse papo hoje com a gente aqui. Muito legal ouvir como é que vocês fazem, e as portas estão sempre muito abertas aqui para vocês. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Cássio Macedo, pelo convite, né? É um prazer estar aqui. A Algar é uma empresa muito forte e relevante em tecnologia, então vocês têm uma expertise, um know-how grande. Eu tenho certeza que o podcast está sendo um grande sucesso. Então, é um grande prazer fazer parte de um pedacinho dessa trajetória e a gente mantém contato. E Macedo, puxa, obrigado por doar um pouquinho do seu tempo aí. A gente sabe que é super corrido. A gente agradece aí, Cássio, Baeta, parabenizar aí o time Braskem, né, pela consciência social,
pela evolução tecnológica, pela inovação através da tecnologia como meio. Então dá para poder a gente realmente, como o Cássio comentou, né, ditar aqui alguns rumos onde a tecnologia do Brasil tem um futuro aí garantido. Muito bem, vamos chegando então ao final do Think Tech de hoje. E incrível como o elemento pessoas é sempre presente, né, Estela, no dia a dia de empresas que respiram tecnologia. Sim, é crucial considerar pessoas engajadas e bem treinadas, apoio organizacional à aprendizagem contínua e uma cultura que valorize a inovação. A aceitação e o domínio das novas ferramentas pelos colaboradores dependem de treinamentos abrangentes e de um ambiente que promova entusiasmo e adaptabilidade. Assim, uma cultura de apoio é essencial para facilitar a transição e otimizar o uso das novas tecnologias. É isso aí, o Think Tech de hoje fica por aqui. Até a próxima, hein?